um chocolate para ela, leva ela para jantar, paga, sabe, um restaurante caro. As irmãs se manifestando. Ó, irmãs, lembram, ó. Tá difícil, tá tendo uma situação complicada? Investe, gasta seu tempo, coloque os seus esforços. Isso, semeia de manhã e à noite colherás. Os casados entenderam, os que não são, fiquem quietinhos. Os casados não entenderam? Que é isso, varão? Os casados, pelo amor de Deus. Lance a semente à terra e não se canse de regar, porque não sei se essa ou aquela, mas alguma vai brotar, irmão. O que você precisa? Ó, calma. Que isso, varão? Calma, eu estou pregando, irmã. Te convertes. Aí, até esqueci que eu ia falar, irmão. Deixo a paz do Senhor com os irmãos e vou embora. Esqueci mesmo. Calmar. Escandaliza não, irmão. A gente é a igreja, a família. Então, a gente se diverte. E isso, mude. Poxa, não está dando certo aqui, faça diferente. Sabe, nós precisamos despertar para entender que tem coisas que nós vamos precisar nos movimentar. Nós vamos precisar sair da zoninha de conforto, aquilo que era bom, confortável, tranquilo. Por quê? Porque o que Deus quer fazer é grande. Mas, irmão, parado, Ele não vai fazer nada contigo. Eu acho interessante porque a gente vive o ambiente igreja. Nós entendemos esse contexto, esse ambiente, esse lugar que nós fomos inseridos por Deus. E é interessante porque a gente recebe muitas pessoas, e às vezes as pessoas chegam aqui depressivas. Para dormir, tomar um remédio. Para acordar, tomar um remédio. E a gente vai observando que à medida que elas vão convivendo, e elas vão sendo expostas à unção que carregamos, à unção que está nesse ambiente. Como as meninas falaram, sinto uma unção pelo ar. Aí ela é exposta a essa unção, de repente ela fala assim: pastor, tu não acredita, não estou tomando mais remédio para dormir. Pastor, sabe aquela depressão? Já não faz mais parte da minha vida, consigo conviver, consigo sair aquele medo, aquelas síndromes, aquelas dores, acabou. Por quê? Porque nós vivemos num lugar onde Deus move coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Está liberado para mim e para você, está liberado para a sua vida, para a sua casa. Ei, Deus tem um extraordinário para você. E é interessante, irmão, porque buscamos resultados em muitas coisas, em muitos lugares, e às vezes não alcançamos o que esperamos. Por quê? Porque estamos cavando poços da contenda, Ezeque, poços de briga, Sitna. Sabe, lugares aonde nós nunca vamos viver o extraordinário. Por quê? Porque esses lugares nos limitaram. Às vezes você está aqui, está buscando o extraordinário de Deus em coisas comuns, em lugares comuns. Às vezes você está aqui e a sua mentalidade foi construída de uma forma, porque foram anos sendo ensinada de uma forma, e você precisa desconstruir uma muralha que você construiu. E Deus quer fazer coisas grandes na sua vida, mas você não permite abrir para que Deus acesse. E aí você se bloqueia, você fecha. Você fala assim para Deus: Deus,
eu quero, mas sabe, Deus, eu tenho muitas coisas, muitos afazeres. Eu não consigo entender, sabe, Deus, não está acontecendo do jeito que eu penso, do que eu pensava, do que eu planejei. Qual poço você está cavando? É Ezequiel? É o Setna? Qual poço você está nessa noite? Essa noite eu quero profetizar sobre você, que o Senhor quer te tirar para construir algo novo. Um lugar amplo, um rebote de Deus na sua vida. Ele quer tirar você de mentalidade, de pensamentos, de construções que você construiu por anos. E aí você não permite o novo entrar. Você não permite o novo acessar esse lugar. E se o novo não entra, não há crescimento, não há expansão. Nós vivemos ano passado o ano da expansão, não foi? Foi? Foi, não foi? Fiquei na dúvida, mas foi, não foi? Foi. Retrasado? Do avanço, é. E aí no ano, eu sabia que era no ano do avanço. Eu só tinha esquecido, mas eu sabia. E aí nós falamos assim, é o ano da expansão. Só que, irmãos, não tem expansão externa se não tiver uma expansão interna. Se você não muda a sua forma de pensar e de agir, por fora você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Como eu penso, eu sou. A Bíblia vai dizer, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Segura. Como você imagina na sua alma, assim você se forma, assim você é. Por quê? Porque você não permite que o amplo rebote de Deus abra esse lugar para ele poder acessar. Para que ele possa fazer coisas novas. Porque às vezes, para muitos de nós, o novo não é um outro lugar, mas o mesmo lugar em outro lugar. Meu Deus. Quem pegou com laço, virou. Porque a gente acha que o novo é um novo lugar. É um novo ambiente. É uma nova situação. Mas muitas vezes o novo para nós, e Deus quer fazer em nós, é que no mesmo lugar, a minha mente vá para outro lugar. Ela acesse lugares que ela nunca acessou. Ela começa a pensar pensamentos que ela nunca teve. Pensamentos do alto, aonde o próprio Senhor traz revelações. Agora você vai por esse caminho, aí você fala assim, cara, fiz isso aqui, não deu certo. Eu contei um testemunho aqui. Meu pai já está ficando vermelho ali antes de começar. Estou brincando, gente. E aí a gente tinha uma empresa de construção. E eu falei assim, acordei um dia de manhã e falei assim, vou comprar um caminhão. Meu pai, mas caminhão, não, vou trabalhar com piso, com isso, com aquilo. Sabe, eu estou com a ideia aqui maneira. Aí meu pai, tá, vamos trabalhar, mas vamos comprar mais. Como é que vai ser? Vamos alugar um galpão para botar o caminhão. Eu falei, não pai, o senhor não está entendendo, eu vou comprar o caminhão amanhã. Não vou esperar alugar galpão. Ele, calma, tem que alugar primeiro para o caminhão. Falei, pai, estou pegando o carro, estou indo lá buscar o caminhão, vai comigo? E eu encontrei o caminhão lá em Minas, eu peguei o carro e fui para Minas buscar o caminhão. Aí ele entrou no carro comigo e falou, tá bom, vamos lá. Você lembra, né? E aí ele preocupado, ele foi na viagem falando comigo assim, mas a gente precisa de um lugar, porque se ficar na rua vai estragar, as pessoas vão danificar. Falei, pai, eu vou buscar o caminhão, depois a gente vê o lugar. E eu saí, irmão, eu tinha uma certeza, uma convicção dentro de mim, que eu precisava ir lá naquele lugar, buscar aquele caminhão, que o caminhão era meu. E nós fomos, cheguei lá, peguei o caminhão, entrei nele e voltei para o Rio de Janeiro. Isso num dia para o outro. E aí por volta de meio-dia, encostei o caminhão na porta da loja. Aí eu ia sair para almoçar, chegou um primo, amigo, conhecido, parente, lá para o 7º grau. E aí ele chegou para mim e falou, cara, você tem caminhão, né? Eu falei, tenho. Aí ele falou, eu tenho um galpão. Aí eu falei assim, tenho, quanto é que é o aluguel? Aí ele deu um valor, eu falei, eu posso pagar isso. Ele, tá bom, toma a chave. Na mesma hora, Deus uniu as coisas de uma maneira que nós não compreendemos. Por quê? Porque nós agimos em fé para algo. Primeiro mudou aqui.
Eu precisei acessar, eu precisei mudar a mentalidade, eu precisei fazer diferente. Eu precisei ter ousadia de acreditar. Eu estou falando para uma coisa que era material, uma coisa que era empresarial, negócios. E o mesmo Deus que agiu lá, age aqui todos os dias. E Ele quer agir de coisas extraordinárias, coisas pequenas e coisas grandiosas na sua vida. Mas Ele quer criar em você uma mentalidade para acessar esse lugar. Para que a sua mente vá a esse lugar primeiro. E aí o sobrenatural começa a chegar na sua vida. O extraordinário você começa a viver. Eu testemunhei aqui pela manhã. Nós chegamos aqui, nós tínhamos algumas cadeiras. Poucas. Cadeiras azuis. Cadeiras que já tinham 100 anos de uso. E aí ela ocupava aí até a quarta fileira aí, cheia assim, até a quarta fileira. A gente tinha, sei lá, 40 membros, 50 membros, 80 pessoas, 100. Não passava disso. E aí Deus começa a ministrar meu coração. Bota 150 cadeiras. Bota 150 cadeiras. E eu resisti, irmão. Eu falei, essas coisas da minha cabeça, não tem ninguém, vou botar um monte de cadeira, vai ficar um monte de cadeira vazia. E aí Deus começou a ministrar mais forte aquilo. E eu falei, vou tacar cadeira, tá aqui cadeira. Aí botamos mais 100 cadeiras, 250 cadeiras. Aí a gente começou a encher quase próximos 250. E aí eu falei assim, Pastor Carlos, vai lá, liga pro rapaz das cadeiras e manda mais 100. Aí ele mandou mais 100, colocamos mais 100. Aí no outro culto, a gente chegou aqui, encheu lá atrás. O Pastor Carlos, não tinha cadeira, não enchia. Tem cadeira, está enchendo. Eu falei, vamos botar mais 100 lá fora. E depois lá no BRT. Se não abrir espaço para a gente vai lá para o BRT, irmão. Vai fazer uma cadeira lá, a gente faz um templo lá no gigante, debaixo daquelas árvores. Mas por quê? Porque a gente agiu em fé. A gente se movemos de acordo com o que nós estávamos sentindo, não vendo. Porque às vezes a nossa vista nos engana. Você olha, enxerga algo que você acredita que é lógico, é palpável. Só que o sobrenatural, e eu quero profetizar sobre você, é você fazer ainda que você não esteja vendo. É você tirar o pé do barco ainda que você ainda não está entendendo o que Deus está fazendo. É você mover em fé para que aquela chuva fora de estação comece a cair na sua vida. Vai ter coisas que você vai ter que tomar decisões, tem coisas que você vai ter que deixar. Tem coisas que você vai precisar abrir mão. Mas tem coisas, irmão, que você vai ter que mudar. Pensar diferente, agir diferente, falar diferente, fazer diferente. Eu profetizo sobre você um rebote na sua vida, um lugar bem amplo. Eu não sei aonde você precisa isso, mas eu sei que Deus vai trazer isso na sua direção. Vai unir os teus propósitos a Ele. E você vai começar a ver assim, é Deus que está à frente desse negócio. Ele nunca vai estar nesse lugar de conforto, mas Ele vai estar no lugar de desafio. No lugar de expansão, onde você vai precisar sair e entender, ei, o que Deus quer fazer ainda é maior. O que Deus quer fazer é maior, é maior, é maior. Meus pais não viveram, meus avós não viveram. Quero profetizar sobre você. Você vai pisar em lugares que os seus pais não pisaram. Você vai andar em terras que os seus pais não andaram. Você vai conquistar coisas que os seus pais não conquistaram. Por quê? Porque Deus tem um rebote para você. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Pega a visão. Home já é onde a gente vai pisar lá, hein? Ano que vem. Já os primeiros que você vai. Primeiros não, que você vai antes. Irmãos, eu falo isso para você porque eu vi Deus fazer o rebote na minha vida. Eu precisei mudar estruturas, irmãos, eu tinha estruturas construídas familiares. Coisas que foram formadas no tempo em que era criança. Então, nós nos limitávamos, nós não podíamos fazer isso, nós não podíamos sair, irmãos. Desculpa, posso falar? Eu vim de uma comunidade, e os dois destinos nós tínhamos:
vida ou morte. Eu cresci no alto do conjunto de favela do Alemão. O muito que eu ia, o lugar mais famoso que eu ia era Nova York, a praça lá do Bom Sucesso. O lugar mais longe que eu pisei foi Belo Horizonte, irmão, mesmo assim de ônibus. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz a gente abandonar coisas para poder mudar a nossa mentalidade. Eu precisei mudar muitas coisas. Eu falo isso para você com muita alegria, muito orgulho, porque eu sei que eu convivi, que eu passei até chegar o dia de hoje. A estar aqui hoje fazendo e falando para você sobre um novo de Deus, um extraordinário, porque eu sei que Deus tem esse extraordinário. Porque eu sei, e eu acessei esse lugar. Tem uma pessoa que diz, pega a chave, na chave, pega a senha. Eu acessei esse lugar em Deus. E a minha mentalidade, se eu falasse isso para os meus pais, pai, eu vou pregar fora do país, eu vou para outra igreja, eu vou para outro país, ele ia rir. Se eu falasse para os meus amigos, ele ia falar, tu é um sonhador, um louco, um alucinado. Mas sabe o que eu carregava? Eu carregava o extraordinário já dentro de mim. Eu não carregava por fora, eu carregava dentro. E aí eu aprendi a acessar esse lugar, porque, deixa eu te falar algo para você, irmão, para você entender, o Espírito Santo habita dentro de você. Pensa só, Jesus vai, e Ele deixa o Consolador, Ele deixa o Espírito Santo, Ele está dentro de você, irmãos. As melhores ideias estão nele, os melhores insights estão nele, as melhores situações que você pode viver estão nele. Só que você vai precisar achar ele. Deus poderia ter colocado o Espírito Santo no céu, na água e tal, mas Ele decidiu colocar dentro de mim, de você. A gente lê Davi, a gente lê Moisés, a gente vai chegar no céu, você vai perguntar assim, Moisés, como foi atravessar o Mar Vermelho? Moisés, como foi viver tantos milagres sobrenaturais? Moisés vai falar para você, sabe o quê? Como foi ter Deus dentro? Ele vai parar para te perguntar como foi viver com Deus dentro de você, o Todo-Poderoso. E muitas vezes nós não valorizamos o que carregamos. E aí não mudamos. E aí não crescemos, aí não avançamos. Aí não vivemos. E Deus tem o extraordinário para cada um de nós. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, e é particular. Deus é particular, irmão. Quando eu estou pregando, Ele fala com todos, mas a semente que sai daqui, em cada coração, ela cai de uma forma. E aí, eu precisei abandonar as velhas estruturas. Aí Deus fala para a gente assim, faz os documentos, prepara que eu estou levando você. E aí eu vou lá na Save, nos Estados Unidos, piso a primeira vez. E pensa só, uma pessoa do Alemão na Save. Fiquei assim mesmo, tem uma coroinha que faz um meme. Eu aprendi com as crianças, irmão, estou aprendendo, irmão. E eu fiquei assim, falei assim, cara, eu estou aqui, Deus me trouxe nesse lugar. Não tinha condições, não tinha. Mas eu comecei a acessar Ele dentro de mim e falar assim, Senhor, eu quero mais. E eu não quero só as coisas que o Senhor pode me dar. Porque você vai ver que a maioria das vezes nós estamos fazendo coisas normais. Não tem ninguém aqui fazendo coisas simples do dia a dia, porque a disciplina é mais importante do que a velocidade, do que a aceleração. A constância é muito mais importante do que tudo isso. Paulo diz isso lá em Filipenses, quando ele fala de mudança, ele fala assim, irmãos, olha que Paulo já tinha implantado igrejas, Paulo já tinha feito vários projetos, Paulo estava em crescimento. Ele diz assim, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu continuo avançando para as que estão adiante. Eu esqueço daquilo que eu já vivi, do que eu já fiz. Eu gosto de Paulo, irmão, porque ele vai falar assim, tudo que eu aprendi para mim foi esterco.
Ele fala assim mesmo: tudo que eu aprendi até hoje, diante da glória de Deus, é esterco, não serve para nada. Mas quando eu acesso esse lugar, e Paulo acessou esse lugar, irmão, Paulo era amigo, Paulo tinha intimidade. Teve 12 que caminhou com ele, 12. Mas Paulo vem depois e faz um trabalho extraordinário, excepcional. Paulo implanta as igrejas, Paulo divulga o evangelho, Paulo prega, Paulo testemunha, Paulo faz. Por quê? Porque ele não deixou e ele não se permitiu ficar preso às suas crenças. É só você ler a Bíblia, irmão, é muito simples. Jesus aparece para Pedro lá através de uma visão, fala assim: pode comer. Pedro: não, isso é impuro. Não, isso é impuro, coisa impura eu não boto minha mão. É impuro o que eu abençoei, que eu purifiquei. Se eu estou falando, faz. E aí Pedro tem as resistências, vai lá com aquelas resistências, ele vai. Ele prega, mas com certeza, eu não vou falar para você que eu sabia, que eu sei, que eu tenho certeza, mas com certeza, Jesus já tinha visto que aqueles discípulos não iam ter capacidade de mudar a mentalidade. Eles não iam aceitar pregar o novo, por quê? Porque eles eram judeus. É igual homem raiz, era judeu raiz. E aí Deus faz o quê? Vou levantar um que vai embarcar na viagem comigo. Vou levantar um que vai fazer uma reviravolta. Vê o que Paulo fez, irmão. Como Paulo levou, mas por quê? Porque ele sempre entendeu o quê? Eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu continuo avançando para que estão diante de mim. Nem sempre, irmão, o que você viveu no seu passado vai acontecer novamente. Nem sempre os milagres que Ele fez, os escapes que Ele te deu, vai acontecer novamente. Mas só que Deus quer fazer coisas novas. Mas não tem como, irmão, você avançar para algo novo, se algo que é velho está te prendendo. Mas eu vivi assim, eu fiz assim, tudo deixar tudo. O Evangelho inicia através de homens que estavam dispostos a deixar tudo por amor a Jesus. Como é que começa? Ele começa dizendo assim: deixa suas redes, deixa o seu barco e segue-me. Deixa tudo aí e me segue. Ele não sentou e calculou assim: vamos calcular aqui, o salário vai ser esse, vocês vão ter plano de saúde, plano dentário. Jesus não sentou com eles, calculou nada. Jesus só falou para eles assim: larga tudo e me segue. Está disposto? Vem. Está disposto? Faz. No meu conceito, irmão, esses homens viveram coisas extraordinárias. Você pode olhar as mortes e falar assim: ah, mas eles foram crucificados, cortados ao meio, cerrados, jogados no óleo quente. Irmão, mas o que eles viveram não tem preço. Não tem preço, por quê? Porque eles decidiram deixar coisas para trás, estruturas para trás. Eles decidiram avançar para aquilo que Deus queria fazer, não para aquilo que Deus já tinha feito. Enquanto o povo olhava o que Deus tinha feito, eles estavam olhando o que Deus estava para fazer. Preste atenção, nesses dias Deus vai levantar pessoas que não vão olhar mais para o que Deus fez, mas vão começar a entender e olhar para o que Deus está fazendo. O rebote vai fazer você começar a olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que Ele fez, que foi bom. Pega no ombro desse irmão, fala para ele assim: olhe para aquilo que Ele está fazendo, não o que Ele fez. Fala com fé, irmão, ó. Isaac não estava errado em cavar nos mesmos lugares, ele estava errado? Não. Mas o que Deus tinha para Isaac não era o que Deus teve para Abraão. E tem alguém aqui que o que Deus fez na vida dos seus pais não é o que Deus tem para você. É por isso que você entra em crise e fala assim: meu Deus, mas eu não sei o que fazer, mas como é que é essa situação? Porque Deus quer fazer algo para você. E tem muitas pessoas que Deus vai precisar deixar em crise mesmo para poder mover para o extraordinário.
Deixa para trás. Olha para trás e fala assim: eu deixo para trás. Em um ato profético, só se você acredita. Se você acredita, olha. Se você não acredita, continua aí que ó, tem os irmãos, ó, passando o negócio aí, ó. Para você viver o extraordinário ainda nesse segundo semestre, quem vai viver o extraordinário nesse segundo semestre? Decida investir tempo nas coisas certas. Diz assim, lá no 19 ao 21, e os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram uma veia d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E por isso Isaque deu o poço de Ezeque, por isso discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço e também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque perdeu tempo fazendo uma coisa que era mais fácil. Isaque gastou força naquilo ali. Por quê? Porque muitas vezes nós decidimos investir tempo em coisas erradas. É muito mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo, não é mais fácil? Pastor, mas é muito mais fácil ficar no celular o dia todo, mandando mensagem nos grupos, falando com as pessoas, sabe, vendo a vida dos outros no... É porque tem um aí que fechou, né? Bloquearam. Então, já vai diminuir um pouco, agora já vai ter menos câimbra, já menos um. Daqui a pouco vai ser os outros também, então em breve. Prepara. Então, é muito mais fácil eu ficar passando o meu dedinho ali, vendo a vida dos outros, vendo os outros fazer. Decida, meu irmão, gastar tempo nas coisas certas. Muitas vezes, quando falamos de mudar costumes, as pessoas falam assim: ah, pastor, mas sempre foi assim. É, mas sempre foi, mas não é mais. Mas sempre fizemos dessa forma, mas agora não fazemos mais. Por quê? Porque a nuvem anda, nós andamos. A nuvem avança, nós avançamos. Eu não vou ficar parado. Ah, a nuvem foi embora, deixa a nuvem ir. Não, a nuvem é presença, irmão. Onde a presença está, eu estou. Se ela move, eu vou mover. Eu e você não podemos perder tempo com coisas que nos roubam energia. Ah, pastor, mas sabe a situação, está roubando. Irmão, larga isso para o lado. Passa. Faz, não quero mais. Nós precisamos aprender a discernir o tempo que estamos vivendo. Existe um tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de aceleração. O mundo está acelerado. Por quê? Porque o rei está voltando. Nós não vamos entrar na aceleração do mundo, mas nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos olhar e falar assim: cara, tem alguma coisa diferente acontecendo. Cadê as meninas do seu Vinícius? Sinto uma unção pelo ar. E tudo que eu tenho eu vou entregar. Que derramarás o teu espírito. Sabe, eu e você precisamos olhar o que Deus está falando nesse tempo. Qual direção Deus está nos dando? Sabe qual que é a grande questão? Você vem na igreja, irmão, o pastor prega, se você gosta, você vive. Se você não gosta, você descarta. Por quê? Perdeu um princípio que chama honra. Antigamente nós olhávamos para um pastor e para um líder e entendíamos que ele tinha uma função sacerdotal de nos ajudar a conduzir. Por quê? Porque eu não conduzo uma pessoa, então a palavra que eu ministro é para todos. Ah, não, essa é para fulano, não é para ciclano, não, é para todos. Deus está nos dando uma direção, vamos caminhar na direção. Só que hoje, nós vivemos numa geração sem princípios e sem honra. E aí quando nós ouvimos algo que nos confronta, não é para mim, passo. Não gostei, estou saindo. Nós fazemos isso com muita naturalidade, porque é muito mais fácil. Quando nós falamos assim, precisa mudar o teu caráter, você precisa entender o que é princípio, você precisa honrar a sua família, você precisa amar os seus filhos, as pessoas muito se ofendem.
Mas lá não era assim, não importa, lá era lá. Aqui a banda toca de outro jeito. Aqui o Rafa toca de outra maneira, irmão. Né? Então lá era assim, agora aqui você vai fazer diferente. Você vai precisar mudar. Só que muitas vezes nós queremos viver, sabe, sem mudar para o novo, sem abrir para as coisas que Deus quer fazer. Nós gastamos o nosso tempo em discussões que não vão ter lugar, não vão chegar a lugar nenhum. Conversas improdutivas, discussões sem sentidos. Ele nunca vai estar nesse lugar de conforto, mas ele vai estar no lugar de desafio, no lugar de expansão, onde você vai precisar sair e entender, ei, o que Deus quer fazer ainda é maior. O que Deus quer fazer é maior, é maior, é maior. Meus pais não viveram, meus avós não viveram. Quero profetizar sobre você. Você vai pisar em lugares que os seus pais não pisaram. Você vai andar em terras que os seus pais não andaram. Você vai conquistar coisas que os seus pais não conquistaram. Por quê? Porque Deus tem um rebote para você. Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Pega a visão. Home já é onde a gente vai pisar lá, hein? Ano que vem. Já os primeiros que você vai. Primeiros não, que você vai antes. Irmãos, eu falo isso para você porque eu vi Deus fazer o rebote na minha vida. Eu precisei mudar estruturas, irmãos, eu tinha estruturas construídas familiares. Coisas que foram formadas no tempo em que era criança. Então, nós nos limitávamos, nós não podíamos fazer isso, nós não podíamos sair, irmãos. Desculpa, posso falar? Eu vim de uma comunidade, e os dois destinos nós tínhamos: vida ou morte. Eu cresci no alto do conjunto de favela do Alemão. O muito que eu ia, o lugar mais famoso que eu ia era Nova York, a praça lá no Bom Sucesso. O lugar mais longe que eu pisei foi Belo Horizonte, irmão, mesmo assim de ônibus. Mas sabe o que Deus faz? Deus faz a gente abandonar coisas para poder mudar a nossa mentalidade. Eu precisei mudar muitas coisas. Eu falo isso para você com muita alegria, muito orgulho, porque eu sei que eu vivi, que eu passei até chegar o dia de hoje. A estar aqui hoje fazendo e falando para você sobre um novo de Deus, um extraordinário, porque eu sei que Deus tem esse extraordinário, porque eu sei e eu acessei esse lugar. Tem uma pessoa que diz: pega a chave, na chave, pega a senha. Eu acessei esse lugar em Deus, e a minha mentalidade, se eu falasse isso para os meus pais: pai, eu vou pregar fora do país, eu vou para outra igreja, eu vou para outro país, ele ia rir. Se eu falasse para os meus amigos, ele ia falar: tu é um sonhador, um louco, um alucinado. Mas sabe o que eu carregava? Eu carregava o extraordinário já dentro de mim. Eu não carregava por fora, eu carregava dentro. E aí eu aprendi a acessar esse lugar, porque, deixa eu te falar algo para você, irmão, para você entender: o Espírito Santo habita dentro de você. Pensa só, Jesus vai, e Ele deixa o Consolador, Ele deixa o Espírito Santo, Ele está dentro de você, irmãos. As melhores ideias estão nele, os melhores insights estão nele. As melhores situações que você pode viver estão nele. Só que você vai precisar achar ele. Deus poderia ter colocado o Espírito Santo no céu, na água e tal, mas Ele decidiu colocar dentro de mim, de você. A gente lê Davi, a gente lê Moisés, a gente vai chegar no céu, você vai perguntar assim: Moisés, como foi atravessar o Mar Vermelho? Moisés, como foi viver tantos milagres sobrenaturais? Moisés vai falar para você, sabe o quê? Como foi ter Deus dentro? Ele vai parar para te perguntar como foi viver com Deus dentro de você, o Todo-Poderoso.
muitas vezes nós não valorizamos o que carregamos. E aí não mudamos. E aí não crescemos. Aí não avançamos. Aí não vivemos. E Deus tem o extraordinário para cada um de nós. Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. E é particular. Deus é particular, irmão. Quando eu estou pregando, Ele fala com todos. Mas a semente que sai daqui, em cada coração, ela cai de uma forma. E aí, eu precisei abandonar as velhas estruturas. Aí Deus fala para a gente assim: faz os documentos. Prepara que eu estou levando você. E aí eu vou lá na Save, nos Estados Unidos, piso a primeira vez. E pensa só, uma pessoa do alemão na Save. Fiquei assim mesmo. Tem uma coroinha que faz um meme. Eu aprendi com as crianças, irmão. Estou aprendendo, irmão. E eu fiquei assim, falei assim, cara, eu estou aqui, Deus me trouxe nesse lugar. Não tinha condições, não tinha. Mas eu comecei a acessar Ele dentro de mim e falar assim, Senhor, eu quero mais. E eu não quero só as coisas que o Senhor pode me dar. Porque você vai ver aqui, a maioria das vezes nós estamos fazendo coisas normais. Não tem ninguém aqui fazendo coisas simples do dia a dia, porque a disciplina é mais importante do que a velocidade, do que a aceleração. A constância é muito mais importante do que tudo isso. Paulo diz isso lá em Filipenses, quando ele fala de mudança, ele fala assim, irmãos, olha que Paulo já tinha implantado igrejas, Paulo já tinha feito vários projetos, Paulo estava em crescimento. Ele diz assim, eu não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu continuo avançando para as que estão adiante. Eu esqueço daquilo que eu já vivi, do que eu já fiz. Eu gosto de Paulo, irmão, porque ele vai falar assim, tudo que eu aprendi para mim foi esterco. Ele fala assim mesmo, tudo que eu aprendi até hoje, diante da glória de Deus, é esterco. Não serve para nada. Mas quando eu acesso esse lugar, e Paulo acessou esse lugar, irmão, Paulo era amigo, Paulo tinha intimidade. Teve 12 que caminhou com ele, 12. Mas Paulo vem depois e faz um trabalho extraordinário, excepcional. Paulo implanta as igrejas, Paulo divulga o evangelho, Paulo prega, Paulo testemunha, Paulo faz. Por quê? Porque ele não deixou e ele não se permitiu ficar preso às suas crenças. É só você ler a Bíblia, irmão, é muito simples. Jesus aparece para Pedro lá através de uma visão, fala assim, pode comer. Pedro, não, isso é impuro. Não, isso é impuro, coisa impura eu não boto minha mão. É impuro o que eu abençoei, que eu purifiquei. Se eu estou falando, faz. E aí Pedro tem as resistências, vai lá com aquelas resistências, ele vai. Ele prega, mas com certeza, eu não vou falar para você que eu sabia, que eu sei, que eu tenho certeza, mas com certeza, Jesus já tinha visto que aqueles discípulos não iam ter capacidade de mudar a mentalidade. Eles não iam aceitar pregar o novo, por quê? Porque eles eram judeus. É igual homem raiz, era judeu raiz. E aí Deus faz o quê? Vou levantar um que vai embarcar na viagem comigo. Vou levantar um que vai fazer uma reviravolta. Vê o que Paulo fez, irmão. Como Paulo levou, mas por quê? Porque ele sempre entendeu o quê? Eu esqueço as coisas que ficam para trás e eu continuo avançando para que estão diante de mim. Nem sempre, irmão, o que você viveu no seu passado vai acontecer novamente. Nem sempre os milagres que Ele fez, os escapes que Ele te deu, vai acontecer novamente. Mas só que Deus quer fazer coisas novas. Mas não tem como, irmão, você avançar para algo novo, se algo que é velho está te prendendo. Mas eu vivi assim, eu fiz assim, tudo deixar tudo. O Evangelho inicia através de homens que estavam dispostos a deixar tudo por amor a Jesus. Como é que começa? Ele começa dizendo assim, deixe suas redes, deixe o seu barco e segue-me.
deixa tudo aí e me segue. Ele não sentou e calculou assim, vamos calcular aqui, o salário vai ser esse, vocês vão ter plano de saúde, plano dentário. Jesus não sentou com eles, calculou nada. Jesus só falou para eles assim, larga tudo e me segue. Está disposto? Vem. Está disposto? Faz. No meu conceito, irmão, esses homens viveram coisas extraordinárias. Você pode olhar as mortes e falar assim, mas eles foram crucificados, cortados ao meio, cerrados, jogados no óleo quente. Irmão, mas o que eles viveram não tem preço. Não tem preço, por quê? Porque eles decidiram deixar coisas para trás, estruturas para trás. Eles decidiram avançar para aquilo que Deus queria fazer, não para aquilo que Deus já tinha feito. Enquanto o povo olhava o que Deus tinha feito, eles estavam olhando o que Deus estava para fazer. Preste atenção, nesses dias, Deus vai levantar pessoas que não vão olhar mais para o que Deus fez, mas vão começar a entender e olhar para o que Deus está fazendo. O rebote vai fazer você começar a olhar para aquilo que Deus está fazendo e não para aquilo que Ele fez, que foi bom. Pega no ombro desse irmão e fala para ele assim, olhe para aquilo que ele está fazendo, não o que ele fez. Fala com fé, irmão, Isaac não estava errado em cavar nos mesmos lugares, ele estava errado? Não. Mas o que Deus tinha para Isaac não era o que Deus teve para Abraão. E tem alguém aqui que o que Deus fez na vida dos seus pais não é o que Deus tem para você. É por isso que você entra em crise e fala assim, meu Deus, mas eu não sei o que fazer, mas como é que é essa situação? Porque Deus quer fazer algo para você. E tem muitas pessoas que Deus vai precisar deixar em crise mesmo, para poder mover para o extraordinário. Deixa para trás. Olha para trás e fala assim, eu deixo para trás. Em um ato profético, só se você acredita. Se você acredita, olha, se você não acredita, continua aí que tem os irmãos, passando o negócio aí, Para você viver o extraordinário ainda nesse segundo semestre, quem vai viver o extraordinário nesse segundo semestre? Decida investir tempo nas coisas certas. Diz assim, lá no 19 ao 21, e os servos de Isaac cavaram no vale, e descobriram uma veia d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa, e por isso Isaac deu o poço de Ezeque, por isso discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, e também discutiram por causa dele, por isso chamou de Sitna. Isaac perdeu tempo, fazendo uma coisa que era mais fácil. Isaac gastou força naquilo ali. Por quê? Porque muitas vezes nós decidimos investir tempo em coisas erradas. É muito mais fácil fazer o que todo mundo está fazendo, não é mais fácil? Pastor, mas é muito mais fácil ficar no celular o dia todo, mandando mensagem nos grupos, falando com as pessoas, sabe, vendo a vida dos outros É porque tem um aí que fechou, né? Bloquearam. Então, já vai diminuir um pouco, agora já vai ter menos câimbra, já menos um. Daqui a pouco vai ser os outros também, então em breve. Prepara. Então, é muito mais fácil eu ficar passando o meu dedinho ali, vendo a vida dos outros, vendo os outros fazer. Decida, meu irmão, gastar tempo nas coisas certas. Muitas vezes, quando falamos de mudar costumes, as pessoas falam assim, pastor, mas sempre foi assim, mas sempre foi, mas não é mais. Mas sempre fizemos dessa forma, mas agora não fazemos mais.
Por quê? Porque a nuvem anda, nós andamos. A nuvem avança, nós avançamos. Eu não vou ficar parado. A nuvem foi embora, deixa a nuvem ir. Não, a nuvem é presença, irmão. Onde a presença está, eu estou. Se ela move, eu vou mover. Eu e você não podemos perder tempo com coisas que nos roubam energia. Ah, pastor, mas sabe a situação? Está roubando. Irmão, larga isso para o lado. Passa. Faz, não quero mais. Nós precisamos aprender a discernir o tempo que estamos vivendo. Existe um tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de aceleração. O mundo está acelerado. Por quê? Porque o rei está voltando. Nós não vamos entrar na aceleração do mundo, mas nós precisamos discernir o tempo que estamos vivendo. Nós precisamos olhar e falar assim, cara, tem alguma coisa diferente acontecendo. Cadê as meninas do seu Vinícius? Sinto uma unção pelo ar. E tudo que eu tenho, eu vou entregar. Que derramarás o seu Espírito. Sabe, eu e você precisamos olhar o que Deus está falando nesse tempo. Qual direção Deus está nos dando? Sabe qual que é a grande questão? Você vem na igreja, irmão. O pastor prega. Se você gosta, você vive. Se você não gosta, você descarta. Por quê? Perdeu um princípio que chama honra. Antigamente nós olhávamos para um pastor e para um líder e entendíamos que ele tinha uma função sacerdotal de nos ajudar a conduzir. Por quê? Porque eu não conduzo uma pessoa, então a palavra que eu ministro é para todos. Ah, não, essa é para fulano, não é para ciclano, não, é para todos. Deus está nos dando uma direção, vamos caminhar na direção. Só que hoje, nós vivemos numa geração sem princípios e sem honra. E aí quando nós ouvimos algo que nos confronta, não é para mim, passo. Não gostei, estou saindo. Nós fazemos isso com muita naturalidade, porque é muito mais fácil. Quando nós falamos assim, precisa mudar o teu caráter, você precisa entender o que é princípio, você precisa honrar a sua família, você precisa amar os seus filhos, as pessoas muito se ofendem. Mas lá não era assim, não importa, lá era lá, aqui a banda toca de outro jeito. Aqui o Rafa toca de outra maneira, irmão. Né? Então lá era assim, agora aqui você vai fazer diferente. Você vai precisar mudar. Só que muitas vezes nós queremos viver, sabe, sem mudar para o novo, sem abrir para as coisas que Deus quer fazer. Nós gastamos o nosso tempo em discussões que não vão ter lugar, não vão chegar a lugar nenhum. Conversas improdutivas, discussões sem sentidos. É ciclano. Eu fico olhando assim, eu fico pensando, queria ser bobo, assim 1 minuto para ver se é bom. Os caras dão a vida. Você fala, o time tal. Eu vou falar aqui, irmão, tem uns times ruins aí, um tal de Flamengo ruim pra caraca. Muito, o melhor time do Rio é o Fluminense. Viu como é que já começa a discussão? Fácil. Eu puxo o pino e deixo que vocês fazem o resto. Né? Aí as pessoas, elas brigam, elas entram em discussão, elas batem boca. Aí você fala de política, as pessoas, elas não leem nada, elas não pesquisam nada, elas não estudam nada, vai só pelo JN. Está perdido, irmão. E aí entram em discussões ferrenhas por causa de política, irmão. Eu aprendi, sabe o quê? Não vou perder meu tempo, o problema é seu, cada um segue naquilo que foi chamado. Não tenho tempo para perder com coisas toscas. Eu tenho uma missão, então eu preciso correr, irmão. Eu estou aqui para abrir o caminho para que o mestre venha. Você está aqui para abrir o caminho para ele passar. Não é para saber se o time A ou o time B, se o político A ou o político B, irmãos. Nós precisamos abrir na nossa mente e olhar para as coisas da nossa vida e falar assim, cara, eu quero fazer diferente. Pode vir, irmão.
Esse é o Jefferson. Nos apresento o Jefferson. Da Nara. Cadê a Nara? A Nara tá aí. Da Nara ali. Sabe? Nós precisamos fazer diferente. Quem vai vir agora? Quem é o próximo? Levantou agora, eu vou falar o nome, hein, irmão? Olha lá, a menininha correndo. Adolescentes saiu correndo, meu Deus. A Ana. Sabe? Não tenho tempo para perder com discussões improdutivas. Eu vejo as pessoas na rede social, irmão, discutindo, falando do pastor A, do pastor B, sabe, da igreja A, da igreja B. Irmão, não tem nada para falar. Tu está fazendo alguma coisa diferente? Não. Tu está construindo alguma coisa? Tu está ganhando vida para Jesus? Não. Então cala a boca. Ponto. Não fala nada. Amor, irmãos, é com muito amor, tá? Com muito amor. Fica quieto, não tem o que falar. Você não ganhou mais vida que o pastor ganhou no domingo? Fica na sua. Oi? Coitado do Rafa. Rafa vai casar, gente. E rápido. Rápido. Eu estou acelerando os processos. Tem um monte aí. Não vou falar não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Só olhei, mas pode ficar tranquilo. Não vou falar não. Nós precisamos parar, irmão, de discutir por coisas que não vão trazer benefício algum. Aí você vai chegar no céu e vai falar para Jesus assim: aí Jesus, venci todas que eu entrei por seu nome, todas as discussões eu venci. Aí Jesus vai falar para você: irmão, não mandei você vencer discussão, mandei ganhar pessoas para mim, mandei você pregar amor, pacificar. Você está aqui, está entendendo o que eu estou falando? É a gente fazer diferente do que o mundo faz. Porque para ser igual, a pessoa fica no mundo, irmão. E se nós olharmos e falarmos assim: não, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso mudar essa percepção, essa mentalidade. Eu preciso fazer algo que vai ser produtivo. Tira meia horinha do seu celular e pega um livro. Você vai ver quanto você vai crescer até o final do ano. Tira meia horinha do seu celular e pega a Bíblia. Leia meia hora todos os dias. Você vai ver que você vai ter coisas na sua cabeça, ideias, insights, sabe, que você nunca teve na sua vida. Eu falo porque funciona para mim, irmão. Não estou falando para você uma coisa que não funciona. A Bíblia resolve tudo. Meia horinha com ela, irmão, é uma mudança de vida. Meia horinha com ela é você sair da onde você estava e ir para um lugar que você nunca acessou. Pare de furar poços de água suja, irmão. Porque daqui a pouco você vai estar sujo, porque você vai beber daquela água. Para você viver o extraordinário no segundo semestre, decida trabalhar até acontecer. Um amém, um é. Falou em trabalhar, todo mundo, opa, não é tão amém assim, pastor. Decida trabalhar até acontecer, irmão. Que isso? Tem alguém forçando vocês a falar amém. Senti que foi forçado agora. Não vou repetir mais não. Diz assim, lá no Gênesis 22, 26, 22, parte A. E Isaac mudou dali e cavou outro poço. Eu fico pensando, irmão, Isaac podia ter saído dali e falar: nunca mais vou cavar poço. Cavei 2 poços, deu problema. Pensa nos poços de discórdia e de confusão. Pensa nos poços de briga e rixa. Chega, nada de poço. Não me dá enxada. Aí eu abro um parênteses aqui. Ontem os adolescentes estavam fazendo um trabalho aqui atrás. Os meninos com a enxada na mão perguntando: isso serve para quê? Isso que pega a senha do acesso ao Wi-Fi?
O Evandro tentando ensinar, não, você bate assim, ó. As meninas derrubando o seu Eli pelos cantos lá. Só Jesus. Eu peço perdão, seu Eli, por elas. Elas não sabem o que fazem. Sabe? É você continuar persistindo, trabalhando. Não deu no resultado, não foi o que eu pensava. Sabe? As coisas eu fiz, mas não foi. Faz de novo, vai de novo, faz de novo. Persista, continue, não pare. Pastor, mas estou acordando cedo. Continua acordando cedo. Os irmãos não têm escolha. As irmãs ainda podem escolher. Os irmãos têm que acordar cedo. Vocês são os provedores. Que é isso? Um amém murcho? A partir de amanhã a gente vai começar a entender. Por quê? Nós precisamos despertar, irmão. Provérbios 14, 23. Abre a sua Bíblia aí. Enquanto você abre, eu vou beber uma água aqui. Grifa aí para você falar para os seus filhos, nas próximas gerações, você vai precisar usar muito esse versículo. Tá bom? Você vai entender agora. Diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. O trabalho é proveitoso. Aquilo que eu faço é proveitoso, vai ter proveito. Nós somos tentados todos os dias, irmãos. Há duas coisas na nossa vida: quando nós fazemos e as coisas dão certo, e quando nós fazemos e as coisas dão errado. Então nós somos tentados a parar na coisa ruim e a parar na coisa boa. Você está aqui comigo? Por quê? Porque a coisa boa vai trazer uma conformidade. Você vai entrar numa zoninha de conforto. Você vai estar conformado, tá bom, já está bom. E a coisa ruim vai te dar medo de você ousar fazer algo diferente, de você persistir, fazer de novo, de você tentar mais uma vez. Eu creio que nesse segundo semestre nós vamos trabalhar até ver o milagre de Jesus acontecer, materializado na nossa vida. Você vai trabalhar e vai ver os milagres materializados na sua vida, irmão. Não tenha medo. Para os jovens, tem que falar muito. Não tenha medo de trabalhar não, irmão. É bom, trabalhar é bom. Eles vão como se fosse para a cruz, como o cordeiro mudo ao matadouro. O semblante deles cai. Esses dias as meninas brincaram comigo, falaram: pastor, tu tá igual Jesus. Aí eu falei: por quê? Eu pensando que elas iam falar coisa boa. Ela falou: não, porque você não tinha beleza nenhuma. A palavra diz que ele não tinha beleza nenhuma. Eu falei: em nome de Jesus, irmã. Eu falei: está repreendida. Eu falei: tu esqueceu que eu sou o pastor da casa, irmã? Mandaram assim mesmo, Evandro, porque nele não havia beleza alguma. E brincaram comigo. Não pare de cavar, irmão. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Espírito Santo tem ministrado desde a manhã que é tempo de nós não pararmos, nós continuarmos fazendo, nós persistirmos na situação. Pastor, mas foi tão difícil, eu tomei um baque, as coisas me passaram para trás, as coisas não romperam. O Senhor fala para você nessa noite: filho, continue acreditando, continue confiando, eu estou trabalhando a seu favor. Isaac poderia ter parado, Isaac poderia ter desistido. Pastor Carlito diz no livro dele, As Máximas, diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você, e ore como se tudo dependesse de Deus.
Nós precisamos fazer, nós não podemos parar, nós temos que confiar, nós temos que acreditar, nós temos que avançar. É por isso que você olha a sua igreja sempre em movimento. Você olha a sua igreja avançando em lugares, em áreas, situações, regiões. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Eu não luto contra as pessoas, eu luto contra principados e potestades. Nós acessamos esses lugares em guerras espirituais. O reino de Deus é tomada à força. Vão ter batalhas, vão ter guerras, vão ter lutas, e você vai precisar manter de pé, você vai precisar caminhar de novo, você vai precisar manter firme, você vai precisar segurar a mão das pessoas que estão à sua volta. Se alguns anos atrás eu tivesse ouvido o que o pessoal falou, eu tinha sido o último a apagar a luz. Se era assim, o último a sair, apague a luz. Eu falei, deixa comigo então, pode todo mundo que eu apago. E eu não parei, eu não esmoreci, eu não desisti, não desanimei. Eu falei, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Nós vamos viver algo extraordinário. Nós ainda não vivemos o extraordinário nesse lugar, irmão. Você não está entendendo. O que nós vivemos muito bom, mas o extraordinário ainda está por vir. O que você enxerga hoje, eu enxergava 10 anos atrás. O que eu enxergo hoje, você só vai enxergar daqui a 10 anos para frente. Por quê? Porque o que Deus quer fazer é muito maior do que Ele fez até agora. Só que eu já percebi e entendi que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar até onde eu pretendo chegar. É caminhar acreditando no que Ele está fazendo. É continuar fazendo, irmão. É você bater prego. Quando todo mundo passar e falar assim, o que é esse negócio aí que você está construindo? Não, é uma arca. E eu estou batendo prego. Mas não chove, mas eu estou batendo prego. Ah, mas a situação não muda, mas eu estou aqui batendo prego. Vai acontecer, vai acontecer. Enquanto você bate prego e as pessoas riem, elas olham para você e falam assim, ele é maluco, é um alucinado, é um doido. Mas você está ali batendo o seu prego todos os dias, acreditando e confiando. E aí quando as pessoas começam a observar que o teto, o céu começou a ficar nublado, começou a ter uns pingos, elas começam a falar assim, na verdade, ele não era maluco não, ele era um profeta. Ele carregava algo diferente, ele já tinha enxergado o que nós não enxergamos, porque muitos vão enxergar só quando a chuva cair, mas você, irmão, você anda no extraordinário, você enxerga antes de todos enxergarem, você vê antes de todos verem. E eu falo isso para vocês, porque há alguns anos atrás, nós profetizamos aqui, o pastor quem veio entregou a mesma palavra, o ministério de louvor da Save vai ficar conhecido, e aí muitas pessoas falaram assim, mas é muito pequenininho, não tem baterista, não tem isso. Eu falei assim, bota os instrumentos, e espera que vai acontecer. Pastor, mas o nosso vídeo não bombou, mas continue fazendo, continue, mantenha no mesmo lugar, faça com o mesmo coração, tenha humildade para entender, por quê? Porque uma hora a chuva vem, uma hora a situação muda, uma hora tudo ao nosso redor se transforma, mas nós vamos precisar acreditar mais do que todo mundo. Nós vamos precisar acreditar mais do que todo mundo. Nós vamos precisar bater prego até que ele venha, até que ele... Muitas vezes você ainda não está vivendo porque você decidiu parar, não foi ele que parou. Foi você que escolheu parar. Não foi ele que falou, para meu filho, que é hora de parar. Pelo contrário, ele está falando, continue avançando. Eu aprendi, sabe algo com Deus? Que quanto mais nós fazemos, mais Ele nos dá de responsabilidade. Por isso a palavra vai dizer, aquele que tinha um talento, perdeu o que tinha, mas o que tinha 5, ganhou outros 5, por quê? Porque ele foi fiel naquilo que Deus entregou na mão dele. Para eu e você viver o extraordinário nesse segundo semestre, nós vamos precisar decidir avançar de maneira sobrenatural. Diz lá em Gênesis 22, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhes o nome de Reobote,
dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço para prosperarmos na terra. Dali, ele tinha conquistado o que ele queria, mas dali, ele foi para Beceba, e naquela noite o Senhor apareceu a Isaac e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus servos, descendentes, por amor do meu servo Abraão. Sabe o que eu aprendo? Mesmo no nosso processo de fidelidade, vai chegar uma hora que ele vai falar assim: mas eu tenho algo a mais para você. O mais de Deus é sempre para crescer, é sempre para avançar. Alguns anos atrás, o que eu vi com os meus olhos era: desiste, não dá, não é para você, você não tem chamado, isso não funciona. Só que eu falei assim: Deus, eu não desisto, se o Senhor está me chamando, eu vou com o Senhor para onde for. Agora eu quero o Senhor, sem o Senhor não vou. Alguns anos atrás entramos por essas portas, e sabe o que eu ouvi? Que loucura, isso aí não vai funcionar, vocês são doidos, olha quanta obra. Eu falei: fica tranquilo, nós vamos fazer culto lá atrás, nós vamos fazer culto onde tiver lugar, mas nós vamos fazer, e a hora que ele olhar para nós e enxergar a gente, nós estamos aqui. Por quê? Porque eu já peguei a colher, e eu já peguei a espada, e eu estou pronto para a guerra, mas também estou pronto para preparar o lugar, estou pronto para construir esse ambiente. Sabe, comece a se mover de maneira de sobrenatural, comece a avançar. A tendência é que nós, quando vivemos algo grande, um milagre, nós relaxamos, nós esmorecemos, nós falamos assim: Deus foi bom, que maravilhoso, esse emprego é o melhor, dobrou o meu salário. E Deus está falando para você: filho, avança mais, eu tenho mais para você, eu tenho coisas novas, coisas maiores. Pastor, mas acorda, avança para o seu sobrenatural. Chegamos aqui, mas não paramos aqui. Aqui não é um fim, aqui é apenas um lugar de chegada, é um ponto de partida. Nós estamos nos preparando para o que está por vir. Porque Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos para lhe dar esperança e um futuro. O Senhor tem um futuro para você. O que o Senhor tem para você é extraordinário. O que o Senhor tem para sua casa é extraordinário. O que o Senhor tem para sua vida é extraordinário. O que o Senhor tem para sua família é extraordinário. O que o Senhor tem para suas finanças é extraordinário. Você vai precisar acessar esse lugar. Esse lugar você não acessa aprendendo com pessoas. Esse lugar você não acessa com o pastor te ensinando. Esse lugar você vai precisar se rasgar e falar assim: Senhor, faz de novo, faz de forma diferente, me mostra, me dá direção. Vai, Senhor, na minha frente, abre os espirituais. Eu quero enxergar, eu quero ver o que o Senhor está vendo, Pai, para a minha vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor tem um extraordinário para você. Eu não quero colocar a mão na sua cabeça, mas eu quero que, se você tem uma fé ainda que algo vai acontecer nesse semestre, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente e falasse assim: Deus, é para mim. Eu peguei, é para mim, é o extraordinário. Só se for para você, irmão. Se não for, pode ficar quietinho. Se for para você, sai do seu lugar. Rompe com as estruturas, com a mentalidade, com pensamentos. Rompe com aquilo que você viveu no passado. Pode chegar mais para frente, vocês que estão aqui na frente. Chega mais, tem muita gente chegando. Chega. Isso. Aperta. Há o extraordinário para você. Há o extraordinário para você. Há o extraordinário para você. Vou falar algo para você que está aqui. Pode com o seu olho fechado. Faz uma oração que você nunca fez. Fala para Ele coisas que estão no seu coração, sonhos que você nunca contou. Mas através de uma decisão hoje, essa
Você vai falar para Ele. Ele é o melhor. Pensa num pai bom. Pensa num pai que conhece os seus pensamentos. Um pai que está na sua casa. Um pai que caminha contigo na rua. Um pai que quer te impulsionar para algo maior, para coisas grandes, para o extraordinário. Fala para Ele. Como se você nunca tivesse falado. Conta para Ele os segredos mais profundos. É você e Ele. O ministério de louvor vai adorar. Ninguém vai encostar em você. É só você e Ele. Prova dele. Experimenta dele. Quantas vezes eu falei para ele assim: Pai, eu quero isso. Pai, eu sonho com isso. Eu tenho esses pensamentos. Pai, muda isso. Me mostra como fazer. E quantas vezes ele respondeu: eu não estou aqui para acessar lugares para você. Eu estou aqui para ensinar você a acessar lugares que você nunca acessou. A tocar em lugares que Ele nunca tocou em você. Mas quando você permite, Ele entra. E quando Ele entra, tudo muda. Quando Ele chega, tudo muda. Ele está em face a face com você. Assim como Ele falava com Moisés.